Pessoal, boa tarde. Vamos aí a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula passada, nós começamos, né, a falar da classificação dos pronomes, na qual a gente começou pelos pronomes de tratamento, né? Lembrando, alguns alunos me apresentaram dúvidas em relação ao uso desses pronomes, né? A gente tem uma pessoa específica, né? E esses pronomes a gente usa, são pessoas do discurso, né? Na qual é mencionado em segunda pessoa, porém a gente usa a terceira pessoa da conjugação verbal. Lembram? Então, eu quero que vocês revejam novamente quantas vezes for preciso aquela aula para poder então a gente dar sequência aqui. Então nós vimos, né, a classificação dos pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, né? Nós vimos a colocação pronominal e a gente viu também, né, os pronomes de tratamento. Agora eu vou dar finalizar esse conteúdo com vocês, né, abordando os outros tipos de pronomes que nós temos dentro da língua portuguesa, né, e vocês já conhecem aí a colocação pronominal dos pronomes oblíquos átonos, porque na sequência nós já vamos estudar os verbos, né? Então nós vamos começar, gente, pelos pronomes possessivos, né? Pronomes possessivos é aquele que indica posse, pertencimento, um objeto que pertence a alguém, né? Por exemplo, eu fiz minha redação. A redação ela é minha. Então é um exemplo de pronome possessivo. Eu coloquei uma tabelinha para vocês no material de vocês, tá? Para que vocês possam ver os demais pronomes. Pegue sua pasta de dente. O minha refere-se a algo que é meu, em primeira pessoa. O seu, sua, teu, tua, né? Que tá lá na tabelinha de vocês. Alguém, né? Em segunda pessoa. Isso é seu, essa pasta é sua, né? Pegue sua pasta de dente. Então esses pronomes, gente, eles indicam pertencimento, posse. Quem que é o dono daquilo? Quem que toma posse daquilo, né? Eu tenho a minha redação e você tem a sua pasta de dente, tá? Na sequência, nós temos então os pronomes demonstrativos. Às vezes o pessoal se confunde, né? Aí com as pessoas com os pronomes possessivos, tá? O possessivo eu tenho posse, pertencimento, né? O demonstrativo, gente, tudo bem, ele indica também que algo pertence a alguém, ou eu posso estar falando da ação de alguém. Porém, ele mostra, né, um certo distanciamento, tá? A gente vai ter uma observação que aqui no pronome possessivo eu tenho a posse, isso é meu, aquilo é seu. No demonstrativo, não. Nos pronomes demonstrativo, eu vou estar apontando, gente, as pessoas do discurso, né, a qual esses objetos eles pertencem. Por exemplo, este cãozinho é meu. Tá vendo a posse? De quem que o cãozinho é? Ele é meu. Ele está perto de mim. Então, este ou esta, estes ou estas, eu uso perto sempre da pessoa que fala. No caso, eu estou falando que este cãozinho ele é meu, em primeira pessoa, tá? No caso, e o esse e essa? Essa casa é sua, Rex. Eu estou falando com o cachorro, eu estou falando com ele, tá? Então a minha fala ela se direciona a alguém, ao seu ou sua, segunda pessoa do discurso. Então, por quê? Essa casa ela está perto do cachorro, né? Ou seja, o objeto fica sempre perto da pessoa com quem se fala. No caso, a gente com quem eu falo? Com a segunda pessoa discursiva. Esse, essa, isso, tá? Eu sempre vou usar para a segunda pessoa do discurso, que é aquela pessoa com quem a gente se fala. E na sequência nós temos aquele homem está pedindo carona, aquele, aquilo, aquela, aqueles, tá? Quando eu tô. Aquele homem, eu estou conversando com alguém falando de alguém. Lembra quando eu falei para vocês das pessoas do discurso? De quem, com quem eu falo, de quem eu falo. Né? A primeira pessoa é a que fala, a segunda pessoa com quem se fala e a terceira pessoa de quem se fala. Então, se este eu me refiro à primeira pessoa,
esse, a segunda pessoa com quem eu falo, aquele, aquela, aquilo, a gente tá distante de quem, da pessoa com quem se fala, né? E da pessoa que fala, está distante das duas, porque nós estamos falando de uma terceira pessoa aqui. Tá vendo? Ó, as duas estão conversando entre elas que aquele homem que está distante das duas pessoas, perceberam que eu fiz um distanciamento para vocês entenderem? Está pedindo carona, certo? Então, aquele, aquela, aquilo, distante da pessoa de quem se fala, está longe de quem se fala, né? Quando a gente usa, a gente não está, por quê? A gente se mantém um distanciamento, a pessoa ela está longe, né? De quem o uso do aquele e do aquilo está longe de quem as duas aqui estão falando. Então tem esse distanciamento, tá? Depois, na sequência, eu tenho, pessoal, os pronomes interrogativos, que é aqueles que a gente usa para fazer perguntas. Qual é o seu nome? Qual é o meu pronome interrogativo? Quantos anos você tem? Quantos? Quem é você? Quem? O que faz aqui? Que? Tá vendo? Vocês têm também uma tabelinha de pronomes interrogativos, só que a finalidade interrogação, pergunta, é usado para as perguntas. E por fim, gente, os pronomes indefinidos, tá? Os pronomes indefinidos, gente, são aqueles que determinam situações de modo vago, tá? De modo indeterminado. E eles sempre vão falar da terceira pessoa. Porque a primeira pessoa, eu, não sou vago. A segunda pessoa, você também não é uma pessoa vaga. Porque se eu falar de mim ou de você, eu sei de quem eu estou falando. A terceira pessoa, não, ela pode aparecer, né, de modo vago, indeterminado, porque na maioria das vezes a gente não sabe de quem está falando. Nunca vi tanta água, nunca. Quem que é esse nunca aí? Há certas pessoas que não fazem nada. Há certas pessoas. Há alguém que não faz nada. A gente não sabe quem que é. Alguém deixou a porta aberta. Tá vendo? De modo vago, de modo que eu não sei de quem eu estou falando. Só que ele pertence à terceira pessoa do discurso, porque a gente está falando dessa pessoa, de alguém, de certas pessoas, tá? Então, por isso que ele tem esse pertencimento à terceira pessoa do discurso. Pessoal, então, para finalização dos pronomes é isso, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem as atividades referentes a esta semana, certo? Vocês me enviam até na segunda-feira. Assistam quantas vezes for necessário essa aula, tá bom? Quantas vezes for preciso. E não deixem, né? Por último, as atividades de vocês, né? Leiam o material de apoio. Lá tá bem explicadinho também, é igual o andamento desta aula, tá? E qualquer dúvida, me encontro novamente à disposição para esclarecê-las da melhor maneira possível.